Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre revisão de 80 mil da Tenebrosa. Eu possuo essa moto desde o ano de 2015, o ano dela é 2013 e modelo 2014. Falar um pouco para você aí de tudo que essa moto tem apresentado, tudo que eu tenho visto dessa moto e ela chegou aos seus 80 mil km aí. Nós vamos falar um pouco sobre a revisão, os custos e desde do seu início. Peguei essa moto com praticamente 100 km rodados e desde então a moto só tem me dado alegria. Então nós vamos falar um pouco sobre a revisão dos 80 mil. Se você quer saber mais ou menos quanto que custa uma revisão dos 80 mil, fique conosco, roda o som. Então galera, muitas vezes as pessoas me perguntam como que é o custo, como que é a manutenção da Teneré. E basicamente é uma moto de 250 cilindradas, possui em média dos seus 30 cavalos aí. Não é uma moto tão forte, mas também não tão fraca. É uma moto que de velocidade cruzeiro você consegue atingir mais ou menos 110 aí quilômetros por hora. Passando disso é uma moto que já começa a tremer, você já sente. Já fiz viagens longas com essa moto para o Paraná, para Florianópolis. É uma moto excelente, é uma moto que para o dia a dia ela é muito confortável. É uma moto que em média ela gasta mais ou menos por quilômetro rodado aí de gasolina, mais ou menos seus 30, 34, 35 quilômetros, depende muito do braço. Comigo ela está fazendo em média de 30 km rodados. Lógico, com todas as suas revisões feitas, com tudo verificado, filtro de óleo, filtro de ar, a limpeza dos bicos. Dependendo se tudo estiver em dia, é uma moto que é muito econômica, é uma moto que vai te dar muitas alegrias. Lógico que também é uma moto que, se você quer fazer uma viagem muito longa, ela também vai te dar um pouquinho de canseira. Um outro ponto dessa moto é a questão do banco. O banco dela é um banco pouco duro, então se você vai fazer uma viagem longa, recomendo que você coloque, assim como eu fiz, coloque uma almofada em gel, que vai te dar um pouco de conforto e você vai conseguir fazer viagens longas. Vai fazer viagens longas com o garupa, recomendo também você colocar uma parte em gel para o garupa. Tem as pessoas que optam pelo banco, né, aqueles bancos comfort, que é aqueles bancos de estilo sela. Eu particularmente acho muito feio esses bancos sela, por isso eu não optei para essa moto. Viagens longas também, recomendo você colocar um estribo de pé, né? Essa daqui tem esse protetor de carenagem, que tem o descanso, o pedal para descanso de pé, mas tem aqueles que são apenas protetor de motor, e você também pode inserir na sua moto. Em resumo, é uma moto que eu gosto muito, que para o dia a dia é uma moto muito prática, para o trânsito, principalmente na cidade onde eu moro, que é a cidade de São Paulo, onde chuvas, alagamentos, ela enfrenta assim tranquila e tranquilamente. É uma moto que assim de manutenção muito baixa, então se você tem procurado aí uma moto de manutenção baixa, a Teneré eu recomendo. É uma moto de excelente manutenção e e preço de peças muito baixo. Agora vamos falar o custo, o que foi feito na revisão de 80 mil dessa moto. Então galera, revisão dos 80 mil, o que foi feito na revisão dos 80 mil dessa moto? Foi trocado os pneus, né, o pneu dianteiro e o pneu traseiro, foi trocado as pastilhas de freio, trocado os discos de freio, os discos originais dela, os milímetros são milímetro 3, o milímetro estava abaixo, o milímetro estava 1,5, então foi necessário trocar os discos de freio. Foi feito a troca do fluido de bengala, né, das bengalas dianteiras, pastilha de freio foi trocada e o fluido de freio. Foi verificado a caixa de direção para ver se não tinha nenhum calo, caixa de direção tudo ok, foi apenas tirado, lubrificado a caixa de direção e a parte da frente foi isso que foi feito na moto. Então galera, na parte aqui do motor, o que foi feito? Né? Foi feita a substituição
do filtro de óleo, do filtro de ar e da vela. A vela que tinha nessa moto era a vela Iridium. Eu tinha feito também uma revisão nessa moto quando ela fez 40 mil km. A mesma revisão que eu fiz com 80 mil, eu fiz quando ela também completou 40 mil. Na revisão de 40 mil, algumas coisas eu não troquei que eu não precisava na época, no caso dos discos de freios. Mas do restante, todos os itens também foram trocados. Então aqui na revisão de 80 mil foi trocado o quê? O filtro de óleo, o filtro de ar, foi trocado o óleo e feito as regulagens de válvulas. Apesar que assim foi feito só na regulagem de válvula da admissão, porque a de escape estava tudo tranquilo, estava dentro da medida padrão. Então galera, na parte de trás o que foi feito? Foi feita a troca do rolamento traseiro, que já estava apresentando um pouco de folga. Foi trocado o pneu traseiro, foi trocado a pastilha de freio traseira, tanto a dianteira como a traseira foi trocada. Foi feita a substituição do fluido de freio, colocado também o DOT 5.1. E aqui foi desmontada toda essa moto para poder fazer o reaperto. Então, levei no mecânico, né, meu mecânico de confiança, ele desmonta toda a moto e faz o reaperto da moto. Então galera, vamos lá, revisão dos 80 mil, né? O que foi, além das peças que eu acabei de falando para você que foram trocadas, né? A moto foi desmontada, foi reapertada todos os parafusos, principalmente os parafusos que sofrem mais pressão. Foi torqueado todos, tá galera? Assim, eu recomendo que, super importante, que aonde você leve a sua moto para fazer revisão, independente das cilindradas, o ideal é você sempre levar a sua moto no local onde o mecânico que faça a manutenção, ele faça o reaperto da moto dentro daquilo que o manual indica, o torqueamento, né? Principalmente dos parafusos que sofrem mais pressão, parafusos do eixo, as pinças de freio, parafuso das bengalas, né, da mesa, do conjunto de mesa, tudo, da caixa de direção, principalmente os parafusos ali traseiro, que é o parafuso do quadrilástico, né, da balança, da parte de baixo, né, onde vai ali o dog bone da moto. E por que, galera? Às vezes o pessoal pergunta, mas não, assim, são parafusos que sofrem pressão. Então você vai fazer uma viagem com essa moto, que nem a última viagem que eu fiz com ela, que foi para Serra do Rio do Rastro, é uma viagem longa, mais de 800 km. Então imagine um parafuso desse apertado demais. Como que aquilo ali não vai? Você está esquentando, às vezes você pega chuva, calor, tem alta temperatura, baixa temperatura. Imagine esse parafuso com a pressão maior do que deve ou o parafuso com a pressão menor do que ele deveria ser. Você corre o risco de perder uma porca ou parar na viagem para ter que trocar um rolamento, né? Então é ideal assim, você levar no mecânico onde ele faça esse reaperto da moto dentro ali do que o manual faz a especificação, que é torqueando a moto do jeito correto, né? E também não marque os seus parafusos, né? Eu tive que levar essa moto, infelizmente o pneu dianteiro furou, levei essa moto no borracheiro, o tempo que eu saí e voltei, quando eu voltei, o querido mecânico o querido borracheiro fez uma marquinha aqui na bengala porque ele foi soltar com a parafusadeira, né? E eu falei para ele que ele não deveria fazer esse tipo de serviço, porque é uma moto que não precisa de parafusadeira para fazer isso daí. Com uma chave mesmo você consegue soltar. Então galera, e aí assim, vamos lá, falando sobre os custos das peças, né? Então aí eu tive a troca do pneu dianteiro e traseiro. O pneu dianteiro ele saiu na faixa de 260, 270, não me lembro assim exato de cabeça. O pneu traseiro saiu na média de uns 350, 360. Eu coloquei o pneu Sirac da Michelin. Particularmente, não recomendo. É um pneu que quando desgastar eu vou trocar. E o melhor pneu para essa moto é o MT, a linha MT da Pirelli, né? O original dela era o MT-90, saiu de linha. Aí, quando eu fui ver o
60, mas o MT-60 não estava um preço bem maior do que esse, né? Eu optei por colocar esse Sirac aí da Michelin. Então não recomendo, é um pneu que sinceramente não gostei, é um pneu que descama, ele está soltando os pedaços, até abrir já um reclame aqui, é um pneu que eu não recomendo você colocar. Então recomendo você colocar pneu Pirelli mesmo, que é o pneu que vem original nessa moto, que é um pneu que particularmente me atendeu muito bem. Das 2 vezes que eu utilizei essa linha de pneu, foi a linha MT-90, o primeiro durou 40 mil e o segundo durou também 40 mil. Então foram 2 jogos de pneu aí, do seu 0 aos 80 mil km rodados. Então galera, o que foi feito mais nessa moto aí? Foi trocado o disco dianteiro e o disco traseiro, né? Coloquei da marca Kobrek. É um disco assim que eu particularmente gostei bastante, tem me atendido, já rodei aí 5 mil com esse disco aí. O disco ainda tá íntegro, né? Não apresentou nenhum amargo. Lógico que também vai dar pastilha, né? Coloquei as pastilhas originais dela, né? Aquela da Yamaha, paguei 45 na dianteira e 65 na traseira. Aí, e por que não colocar pastilhas, tem pastilha aí mais barata, né? Porque assim, galera, essas pastilhas mais baratas, pra mim, ela não atende, tá? Ela risca o disco, né? É uma moto de 80 mil, tudo bem, mas ter tido que trocar o disco foi por tipo de pastilhas que eu fui colocando durante esse período que acabaram diminuindo a vida útil do disco, tá? Um disco desse daí, no mínimo, é para durar uns 100 mil, original, né? Então, quando foi fazer a revisão, o mecânico fez a medida dos milímetros do disco e estava fora do milímetro menos que mínimo recomendado pelo manual do fabricante. Então, por questão de segurança, por muitas vezes eu precisar fazer algumas viagens com essa moto, ele sugeriu que fosse feito a troca, né? Aí trocou as pastilhas, o filtro de ar e de óleo. O filtro de ar eu não coloquei KN, coloquei de uma marca Fran, filtro de ar dessa moto, e o filtro de óleo eu coloquei da marca Hi-Flu. O filtro de óleo eu paguei na 35 e o filtro de ar paguei R$15. 2 litros de óleo, né? 2 litros de óleo Multu, que saiu na média dos seus R$36 aí, 2 litros de óleo. Foi trocado também a relação, tá? Coloquei uma relação DID, né? Não coloquei a DID com emenda, coloquei a DID aquela que é arrebitada. Então assim, é uma relação também que vai muito da manutenção. Essa moto, quando eu pego um período muito longo de chuva, geralmente uma vez por semana eu dou uma geralzinha ali na corrente, não bato uma água com pressão, mas jogo uma aguinha para tirar o excesso, bato um arzinho para poder sair a água, jogo um WD e um C4 para poder durar, e aí pelo menos dura uma semana aí tranquilo, aí se estiver pegando chuva, né? E mais o que eu lembro aqui que foi feito nessa moto. E o demais foi feito o reaperto, lubrificação, lubrificou todas as partes da moto. Então assim, ao total assim, que eu tô me lembrando de cabeça, com essa moto eu gastei, contando com o preço da revisão do valor do mecânico, eu gastei R$1.500. Para uma moto com 80 mil km, eu acho bem baixo assim. Lógico, vai muito do que você, como que você anda, como que você utiliza a moto, se você é aquele cara que gosta de acelerar, se é aquele cara que não tem tanto zelo, não faz a manutenção periódica. Porque assim, galera, o que é o segredo? O segredo da questão, às vezes você fala, moto isso, moto aquilo, moto... Não. O segredo é você fazer a manutenção periódica. O que é manutenção periódica? É verificar a pastilha de freio está legal, ainda dá para rodar, verificar, às vezes levantar, ver se a roda não está com jogo, dar uma escutada no barulho do motor, ver se não está batendo diferente,
olhar a relação para ver se ela não está muito esticada, não está muito folgada, verificar os cabos, né, cabo de acelerador, cabo de embreagem, pelo menos aí a cada 6 meses. Se você é um cara que usa moto todo dia, assim como eu, cada 3, 4 meses eu faço o quê? Dou uma lubrificadinha nos cabos, cabo de acelerador, cabo de embreagem, e vai fazendo essa manutençãozinha periódica. Por quê? Quando você for fazer uma manutenção geral, que aí é aquela que você vai trocar todas as peças, não vai sair tão caro, porque assim, você vai trocar peças de desgastes, peças que se desgastam com o uso. Então você vai trocar pastilha de freio, pneu, talvez um disco, talvez a relação, talvez um rolamento que você possa trocar, ou às vezes até uma caixa de direção que você pode estar com calo, você vai trocar, mas você não vai fazer nenhuma, como a gente fala, manutenção estrutural. O que é uma manutenção estrutural? Tem que trocar uma bengala, tem que trocar, às vezes fazer um alinhamento de quadro, tem que fazer isso, tem que fazer alguma manutenção estrutural que você tem que mexer na estrutura da moto. Então, que aí se torna uma manutenção mais cara, ou às vezes a questão do motor também fazer uma manutenção. Pô, você tá com uma válvula que tá batendo um pouquinho, leva para regular, porque às vezes você anda com uma válvula um pouco solta, pode ocasionar algum problema no seu motor, ou com a válvula presa você também pode. A questão do óleo, sempre verificar o nível de óleo, se está correto, se não está, verificar se a moto não está fumando, porque se a moto estiver fumando, baixar óleo, você trabalha com essa moto com óleo baixo, pode vir riscar uma camisa, você tem que fazer a parte de cilindro desse motor, então você vai ter um custo bem maior. E basicamente é isso, galera. Assim, eu estou com essa moto há mais ou menos 5 anos. Desses 5 anos, o que eu gastei com essa moto foi nas manutenção, nas revisão geral, que é a revisão dos 40 e dos 80 mil. Fora dessas manutenção, foi só troca básica, óleo, filtro e pastilha. Só, nada mais do que isso. Não teve nenhum custo, nenhum gasto. E nesses 80 mil, o que trocou também nesse período foi a bateria. Só, mas a bateria também durou um pouco menos porque eu tenho um alarme nessa moto e infelizmente o alarme começou a comer muita bateria e acabou desgastando. Mas é isso, galera. Basicamente, dá para você ter uma moto, é uma moto excelente, é uma moto que dá para você fazer viagem, é uma moto que dá para você fazer N coisas aqui dentro da cidade, principalmente dentro da cidade de São Paulo. É uma moto assim que, é fantástica, enfrenta tudo e econômica e assim, é uma boa pedida. Então, se você está procurando uma moto aí que te atenda, uma moto de custo e manutenção baixa, a Teneré é um excelente. Beleza, galera? Então, espero que eu possa ter ajudado um pouco vocês aí na revisão dos 80 mil aí dessa moto, o que observar, o que trocar. E é isso aí. Um forte abraço. Fala, galera, beleza? Bom dia. Estamos aí, vamos falar os custos. Acabei achando a listagem de quanto que nós gastamos aí na revisão da Tenebrosa. Então assim, galera, como eu falei para vocês, né, continuar a questão da importância de você levar um mecânico de confiança, ter todos os parafusos, as revisões feitas dentro do manual. Vamos lá, falando, né, o óleo de freio, o óleo de motor, né, foi colocado Motul, paguei R$ 39,90. O filtro de óleo dessa moto, geralmente, eu coloco um filtro barato nela, porque sempre quando eu troco o óleo, eu acabo trocando o filtro também. Dessa vez, como foi feita uma revisão e eu pretendia também manter o filtro de óleo para duas revisões, para duas trocas, eu coloquei o High Flu, paguei R$ 33,99. Filtro de ar, coloquei um filtro de ar também, um filtro baratinho, que sempre eu estou trocando, paguei R$ 20. Pneu dianteiro, paguei 236, o pneu traseiro foi 320, fluido de freio eu acabei colocando o DOT 5.1, né, mas
pode ser o DOT 4 ou o DOT 3E4 para essa moto. Acabei colocando o DOT 5.1 porque, como eu tinha feito revisão na outra moto, acabei comprando os dois. O óleo de suspensão, que foi o Motu 15W, foi R$ 89,90. A relação, kit de relação Didi, né? Correia, peão e coroa, né? Foi corrente, coroa e peão, da marca Digi, não a com travinha, mas a com arrebite, que eu acho a melhor. Acabei pagando 240. A vela Iridium foi R$ 64,99. Aí os discos de freio comprei da marca Cobrec, que é uma excelente marca. Paguei 112 no dianteiro e 194 no disco traseiro. Pastilha de freio foi 45, dianteira e 60 traseira. Total das peças saiu R$ 1.356,75, mais o valor que o mecânico me cobrou de revisão, que ele me cobrou, se eu não me engano, aqui nessa moto foi 600 reais que ele me cobrou para poder fazer a revisão na moto, tá? Assim, mas aí é uma revisão top mesmo, desmontaram toda a moto. Eu acho que eu não botei fotos porque acabei tendo problema no meu celular, e as fotos que ele me mandou, ele me manda e apaga, e aí eu acabei tendo problema no celular, acabou apagando. Mas assim, é uma revisão geral da moto, tá? Então se ele desmonta a moto todinha, vai me mandando foto, parte da frente, parte de trás ele desmonta todo, tira toda essa carenagem e faz regulagem, reaperto e tudo. Então tá aí, galera. Então, ao total saiu, se nós formos colocar a mão de obra e tudo, e fora as outras coisinhas que às vezes que surgiu, coisa, às vezes uma buchinha, uma arruela, alguma coisa que precisou, tudo saiu aí R$ 1.900 aí. Lógico, é uma revisão que, se você for falar, é cara, é bem mais barato do que na concessionária. E é aquilo, né, galera? Planejamento. Então, a revisão dessa moto, quando ela chegou nos seus 70 mil, eu já comecei a planejar a revisão dos 80 mil. Então, já fui comprando as peças aos poucos e já fui guardando, assim como eu fiz da minha outra moto, também dessa, fui guardando, até chegar, quando ela chegou, batendo os 80 mil, eu já estava com quase todas as peças compradas. Então, não saiu tão pesado. Mas se você faz um planejamento, agora eu tenho aí uma moto assim que eu só vou fazer a manutenção básica, que é verificação de óleo e algumas coisinhas assim que tem que ser verificado no dia a dia. Do restante, a moto aí tá excelente, pronta para mais 40 mil aí, rodar 40 mil tranquilo, beleza, galera? Então é isso aí. Então, se você planeja fazer uma revisão de... Aí queria saber mais ou menos quanto que custa uma revisão de 80 mil da Teneré. É isso. Lógico, reforço o que falar. Depende muito do seu uso da moto. Se você é um cara que usa a moto em extrema, se você é aquele cara que às vezes gosta de fazer uma trilha, e roda no dia a dia, o seu custo, talvez com a revisão de 80 mil, você vai ter que trocar algumas outras peças que não foi trocada nessa moto. Essa moto geralmente roda boa parte do asfalto, de vez em quando, num final de semana ou outro, que eu coloco ela aí pra terra, mas não é sempre. Então, e é isso aí, beleza, galera? Então fica com Deus aí, Deus continue abençoando a vida de vocês aí, e qualquer coisa, chama nós. Abraço!